O nosso querido amigo Anton havia pedido para nós fazermos um estudo sobre as bem-aventuranças. Mas antes eu quero falar. Filhos, como eu disse, eu já passei para vocês tudo que tinha para ser passado. O que nós está aqui fazendo é, vamos dizer assim, tirando dúvidas. Agora, tirar dúvida não é estudar tudo de novo. Não estou dizendo que não vou estudar a bem-aventurança, moço. Eu só quero mostrar uma coisa. Daqui a pouco, eu não vou estar mais aqui. E aí vocês vão pensar sozinhos. Não tá no som? Foi onde você assou da outra vez, né? Mas vocês vão precisar viver sozinhos. Então o importante é vocês começarem a entender o mecanismo das coisas. Então, por isso, moço do Rio Calo, antes de falar das bem-aventuranças, vamos tentar entender no que se fundamentam as bem-aventuranças. Tá certo? Acho isso muito importante. Então vamos começar a tentar entender, porque depois que entender, fica fácil. Vamos lá. Quem ensinou as bem-aventuranças? Jesus ou Cristo? Não existe um Jesus Cristo. Naquele tempo não existia sobrenome. Era Jesus de Nazaré, que virou Cristo. O que é Cristo? É o Messias, o prometido. Quem foi prometido? O Espírito na sua consciência espiritual. Aquele que vocês chamam de Cristo. Então, para começar, Jesus é um personagem. Cristo é Jesus. Jesus Cristo é Jesus mais um Espírito de posse da sua consciência espiritual. Resumindo, Jesus Cristo é o médium Jesus, um ser humano Jesus, guiado por um espírito de posse da sua consciência espiritual. Esta é a origem dos ensinamentos. Tudo que está no Novo Testamento foi passado à humanidade através de um mestre, através de um médium, guiado por um espírito de posse da sua consciência espiritual. Então, todo ensinamento atribuído a Jesus Cristo é um ensinamento de um espírito de posse da sua consciência espiritual, falando através de um médium.
Mas esse falar nos leva a entender outra coisa. Falar é um atributo da consciência humana. Então é preciso que Jesus fosse uma consciência humana ligada a um espírito, para que esta consciência, não o espírito, servisse de médium ao Cristo. Então todo ensinamento do Novo Testamento são atividades mentais, ou seja, atividades de um ego, influenciado por um espírito de posse da sua consciência plena espiritual. O que quer dizer um espírito de posse da sua consciência plena espiritual? Não sei se você lembra outro dia, nós falou que todo espírito possui 7 níveis de consciência. Lembram disso? 7 níveis de consciência que funcionam em conjunto. Ou seja, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª estão funcionando ao mesmo tempo. Vamos só para fim de tudo, dizer que a consciência 7 é a consciência terrestre. E a consciência 1 é a consciência plena espiritual de um espírito. Tá certo? Então Jesus é uma consciência 7 e Cristo é uma consciência 1. Essa consciência 1, através da consciência 7, deixava os ensinamentos, trazia ao mundo material os ensinamentos. Parece que eu estou complicando, mas na verdade o que eu estou querendo é que vocês entendam o funcionamento. E se puderem prestar muita atenção agora, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês ainda não ouviram de eu. Viu, filha? Presta atenção nisso. Só os espíritos ditos encarnados possuem a consciência 7. Deixa eu pegar um minutinho. Só os espíritos ditos encarnados possuem a consciência 7. Isso. Mas essa consciência 7 é algo transitório. Na verdade, o mínimo que um espírito está é na consciência 6. Porque ele está na consciência 6, encarna para 7 e depois volta para 6. Depois do desencarne, depois de se liberar da 7. Então não existe nenhum espírito que esteja ligado à consciência 7, a não ser quando encarnado. Então Jesus era um espírito ligado à consciência 7. Cristo era um espírito na consciência 1,
A consciência pena. Mas isso não quer dizer que Jesus estivesse na consciência 6. Porque a encarnação, ou a ligação à consciência 7, tem duas finalidades. Uma é provas, outra é missão. Jesus, o médium do Cristo, era um espírito, e naquela época era um espírito que se ligou à consciência 7 por missão, não por provas. Então o próprio Jesus já era um espírito mais elevado do que aqueles que estavam em provas e expiações. Mas quando se ligou a as suas palavras transformaram-se na mensagem pura de Deus aos seres humanos. Então é isso que nós precisamos começar a entender. Tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento, são mensagens trazidas por um Espírito puro, ligados a uma consciência de 7º nível. Só um detalhe que a filha lembrou. Encarnação não é ligação à carne. Encarnação é estar ligado à 7ª consciência. Então, a 7ª consciência só existe para quem está ligado a ele. Mas essa 7ª consciência não é a real do espírito naquele momento. Ele pode estar na seta, se ele for um espírito que ainda está em provas de expiação, ou ele pode ser da 5ª, da 4ª, da 3ª, da 2ª ou da 1ª, se ele for um espírito missionário. Então pergunta, à luz do que foi exposto, como devemos compreender as mensagens do que são denominados de espíritos ascensionados? Olha, moço, o que é denominado eu não sei. Mas nós devemos sempre compreender que o ensinamento, ele é trazido direto de Deus através de espíritos. Mas também devemos entender que o ensinamento é uma faca que corta de 2 lados. Ao mesmo tempo que ele lhe dá um ensinamento, ele lhe cria uma prova. Então as mensagens de qualquer mestre ascensionado ou de espírito, qualquer zoaquinzinho da vida, é uma orientação e é, ao mesmo tempo, uma prova. Eu quero saber se ficou bem claro essa questão, só para nós poder adiantar. Tudo que está no Novo Testamento foi transmitido através de um ego, de 7ª zelação, vamos dizer assim, recebido diretamente de um espírito de posse da sua, de posse da sua consciência espiritual. Agora, que nós entendeu, vamos então se fixar nos ensinamentos. Qual é a base do ensinamento de Cristo? O que Cristo veio estager? Ele diz isso bem claro na Bíblia. A boa nova do reino do céu. A boa notícia do reino do céu. Essa é a mensagem do Cristo.
a boa notícia do reino do céu. E qual é essa boa notícia que o Cristo nos traz? Que aqueles que praticarem alguma coisa estarão sentados ao lado direito de Deus. Vamos passar isso para nossas palavras, para palavras do dia de hoje, para palavras do universalismo e do espiritualismo. A boa notícia do reino do céu foi que o fim das encarnações para provas de expiação pode ser alcançado. Poderia ser alcançado por quem seguisse determinados ensinamentos. Isso é estar ao lado direito de Deus. Os que estão ao lado esquerdo são aqueles que ainda estão no ciclo de encarnação. Quem se alinha ao lado direito é aquele que passa a viver no reino do céu. Ou seja, não reencarna mais. Pelo menos para a prova de expiação. Essa é a boa notícia do reino do céu, que o espírito de posse da sua consciência espiritual revelou através de um ego humano. Revelou que qualquer espírito pode encerrar o ciclo de encarnações se cumprir alguma coisa. E o que é preciso cumprir para estar ao lado direito de Deus? Cristo deixou isso muito claro. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Com isso, a boa notícia, a boa nova, estava então solidificada. Qualquer um que durante a sua encarnação amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao próximo como a si mesmo, no desencarne alcançará a ressurreição, ou seja, a libertação da sétima consciência, do ser humano. Essa é a boa notícia do reino do céu. Todos que amarem a Deus acima de todas as coisas e amarem o próximo como a si mesmo, não mais reencarnarão e libertar-se-ão dessa sétima consciência. Ao falar isso, eu estou guiando para vocês uma pedra de roseta. Há alguma coisa para vocês decodificarem todo o ensinamento do Novo Testamento. Não importa que palavrinhas estejam aí. O que está embutido nessas palavras é o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Quando Quito fala do chego material, do chego espiritual, ele fala daquele que não ama a Deus sobre todas as coisas, e nem ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala que não se deve julgar, ele fala que não julgar é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz que você deve conviver com seu inimigo, ele está dizendo que conviver com o inimigo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja, sem entender isso, sem colocar isso, nós vai criar uma multiplicidade de coisas, de intenções para Cristo, quando ele não teve nenhuma outra intenção, a não ser trazer a boa notícia do reino do céu, a não ser dizer para você o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Iramaia pergunta, como é amar a Deus? Porque não se sabe o que é Deus. Como amar a Deus? Deus seria a vida? Se puder, fale um pouco de Deus, suas formas de agir e como Ele nos ama. Eu vou começar pelo final da pergunta. Fale um pouco de Deus. Impossível. O ego humano não tem condição de conhecer a Deus. Falta a ele um sentido para isso. Livro dos Espíritos. Agora, a primeira pergunta sua, como é amar a Deus? É o Novo Testamento. Amar a Deus é fazer aquilo que o Cristo fala no Novo Testamento. Cristo fala assim, por que vocês se preocupam com o que vão vestir e comer amanhã? Isso ele fala. Então o que é amar a Deus? É não se preocupar com o que vai comer e vestir amanhã. Ele fala, se alguém lhe pedir o manto, dê a túnica também. Então o que é amar a Deus? É dar além do que lhe pedem. Ele diz, se o soldado estrangeiro lhe mandar carregar um peso por 1 quilômetro, carregue por 2. Então o que é amar a Deus? É fazer além do que os outros esperam. É só você pegar o ensinamento, é por isso que eu falei que eu estou passando para vocês uma pedra de roseta, algo para decodificar. Não importa o que o Cristo fale, ele sempre vai dizer o que é, sempre o que ele disser, será o caminho para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Iramaia diz, será se entregar à vida? É mais do que isso. Se entregar à vida, você não pode deixar de se entregar, porque na verdade você está totalmente entregue a ela. Você acha que você domina a vida, mas na verdade a vida lhe leva. Então você já está entregue a ela. Então eu diria que não é se entregar a ela, mas ter consciência de que você é um barquinho sem leme, sem vela, que o mar lhe leva para onde ele quer. Então é ter essa consciência, em primeiro lugar. E em segundo lugar, não sofrer
por causa disso. Bruno pergunta, se a evolução é individual, por que precisamos buscar Deus? Por que precisamos ter vontade de Deus? Eu não falei ter vontade de Deus. Nem falei em buscar a Deus. Eu falei em amar a Deus. São coisas completamente diferentes. Segundo lugar, por que precisa então amar a Deus? Não precisa. Veja uma coisa. Cristo diz, eu sou o caminho. Este amar a Deus é o caminho, não a realização. Deixa eu tentar explicar. Deus, vamos usar um sinônimo para ele, é o universal, é o universo, é tudo que existe. Quando você ama a Deus, você ama o universal, ama o universo. E por que amar o universo é um caminho para a elevação espiritual? Porque amar o universo acaba com o egoísmo, com o individualismo. Quem ama o universo não ama a si prioritariamente. Então amar a Deus é um caminho para destruir o egoísmo. Seria muita prepotência, isso eu já falei, de Deus dizer só quando você me amar é que você vai cegar. Não! Isso seria basulação. O sentido do mandamento não é este. O sentido do mandamento é ame o universal, acima do individual. Isso, moço, todos os mestres falaram. Agora, por que você não pode ser individual no mundo? Porque o individualismo fere os outros. O egoísmo fere o próximo. E no universo não há lugar para isso. Então veja, não é se integrar a Deus, se integrar a um espírito, se integrar a uma imagem, se integrar a uma ideia. É universalizar-se. Isso é elevação espiritual. E universalizar-se, um sinônimo para isso, é amar a Deus acima de qualquer coisa. Essa qualquer coisa é o seu egoísmo, o seu individualismo. Airamar, eu vi que ficou uma pergunta sua lá para cima. Eu só vou ler a do Gabriel, que está exatamente dentro da última coisa, depois eu volto às questões que ficaram acima. Gabriel pergunta, gostaria de fazer uma pergunta, isso que o senhor falou é se identificar com o universal, com o universo, ao invés de com o individual, o ego? Não. Não é identificar-se. É integrar-se. Fala direito, filho. Integrar-se. Ele quis dizer integrar-se. Se identificar é você se ver dentro dele. Integrar-se é você ser ele. Tem uma figura que Gigito fez que define isso. O universo é como um quebra-cabeça, onde cada espírito é como se fosse uma das peças desse quebra-cabeça. Universalizar-se é ter a
plena consciência de que você sozinho não vale nada. E assumir o seu posto, fazendo com que o todo vale alguma coisa. O que você falou, como é que ele falou, filha? Se isso que você falou, né, no estudo é se identificar com o universal, com o universo, ao invés de com o individual, o ego? Se identificar com o universo é saber que você é uma parte dele. É saber que você é uma peça. Mas isso não quer dizer integrar-se. Não quer dizer fazer parte dele. É ter uma consciência só. Então, mais do que ter essa consciência, você tem que se integrar. Ou seja, precisa anular o individualismo para que o bem coletivo sobreponha-se. A Iramaia diz, é muito difícil se desvencilhar do conceito de Deus personificado. Racionalmente consigo, mas emocionalmente é muito difícil. Toda vez que ajo egoisticamente, me sinto culpada por estar desagradando a Deus. Mas não podemos desagradá-lo. Isso me causa muito conflito. Ai, tem diferenças de cultura. Para o ser ocidental, Deus virou uma pessoa. Virou uma individualidade. Então veja, é muito difícil, porque você foi criada com a ideia de um Deus homem, um Deus espírito. Quando Deus é mais que o espírito, Deus é tudo. Então eu sei que é difícil, mas tem que tentar. Tem que ir fazendo aos pouco, quando errar não solar, quando errar não se lastimar, quando errar, errou. Porque afinal de contas, se Deus é tudo, ele é o erro. Chaine diz, mas Joaquim, eu não sei mais o que pensar. Por que você diz que nós não sabemos o que é amar? E como você diz que temos que amar? Como fazer algo que não conhecemos? Ô moça, a sua pergunta é interessante. Como fazer algo que você não sabe? Não fazendo o que você sabe que faz. Por exemplo, você não vai aprender a amar, mas você vai desaprender a ter raiva. Você vai desaprender a achar que o carinho é amor. Fia, acho que o chão saiu. Você vai desaprender de achar que carinho é amor. Você vai desaprender de achar que o sentimento de mãe pelo filho é amor. Veja, na verdade, todo o trabalho da elevação espiritual é um trabalho de destruição e não de construção. Então não é um trabalho de amar. É um trabalho de deixar de fazer algo. E quando este algo deixar de ser feito, o amor surge. Na verdade, foi o que eu disse outro dia. Vocês a amam, o espírito só ama. Mas, por estar vivendo a sétima consciência, ele acha que está abaixando, ele acha que está tendo raiva, ele acha que está sofrendo, mas ele está amando. Então é preciso deixar de assar essas coisas para poder ver o amar que vocês já fazem.
A Iramaia diz: tenho alguns alunos japoneses que não acreditam em Deus. Eles dizem que nunca pensam em Deus. Isso é algo irreal para mim. Não sei como alguém pode viver sem pensar em Deus. Como fica a evolução deles e o amor a Deus, se eles nem pensam que Deus existe? Eles acham super estranho como a gente pensa. Ai, eu vou dizer uma coisa para você. Eu ia dizer, no exemplo da moça, por exemplo, que o espírito está amando e a ai acha que está sofrendo, que está errando, que está fazendo besteira. Mas eu vou dizer uma coisa para você interessante, ai. Eu também não acredito em Deus. Eu nem penso em Deus. Deixa eu tentar picar isso, ai. Aí, põe aí na tela, por favor. Chama ali do Está em Caixa. Responda aí, chupa-eu. Tá. Por que você está pensando em Deus lá no alto, se ele está aí do seu lado? Veja, você quer pensar em Deus, no Deus ser, no Senhor do Universo. Mas tudo é Deus. Então se você pensar no seu marido, você está pensando em Deus. E eu não conheço esses japoneses que você fala, mas essa é a filosofia do Buda. O budismo não trabalha com a ideia de Deus, com a ideia de um Deus longe, distante, a quem você precisa se dirigir. Para eles, Deus está em volta de você. Você está vendo www? Ai, você está com Deus. E você está querendo assar um Deus lá em cima. Essa questão passa por aquilo que nós acabamos de falar. A ideia do ser ocidental, do Deus espírito, do Deus homem, do Deus individualidade. O oriental, seja qual for a linha doutrinária do oriental, ele não trabalha com essa ideia de um Deus distante, de um Deus individualidade. Ele convive com Deus em tudo que ele convive. Então, desculpa, ai, mas eu também não paro para pensar nesse Deus lá de cima, não. Eu convivo com Deus convivendo com você. Eu convivo com Deus convivendo com uma cadela. Eu convivo com Deus convivendo com meu pito. Então eu também não acredito nesse Deus lá de cima. Porque esse Deus lá de cima, ele está muito longe para eu. E é isso mesmo, muito distante de eu. E eu preciso viver com Deus que está ao meu lado. Porque tudo é emanação de Deus. Se eu me concentrar, moço do Rio Carlos, olha o que eu vou falar. Se eu me concentrar em endeusar a cadela, eu vou viver com Deus, convivendo com a cadela. Esse é o grande segredo que o ocidental conhece, o oriental conhece, o ocidental não conhece. É preciso você endeusar, conviver com Deus, divinizar, é uma palavra melhor, divinizar todas as coisas que estão ao seu redor.
Porque se você se pende a buscar este Deus que está, não sei aonde, mas de qualquer maneira está muito longe do que a sua consciência possa alcançar, você se perde do caminho. Então sim, é isso. E o moço que me perguntou se eu estava, como foi meu dia, aí tá a repórter que você perguntou como é este maravilhoso. Porque eu me preocupo a cada segundo em divinizar, em tornar divino as coisas que me cercam. Se eu estou, por acaso, no meio de uma cena bárbara, eu vou divinizar aquilo. Eu vou tornar divino aquilo. Eu não vou sair dali, sair que eu digo mentalmente, para ir procurar Deus lá nas alturas, não. Agora mesmo aconteceu uma tragédia no mundo de vocês, no país de vocês, e todos foram procurar Deus lá em cima, ao invés de tornar divino aquilo que você estava trabalhando, aquilo que você está vivendo. Eu falei pro moço, hoje a palestra vai ser muito boa, porque este é o tema de hoje, e que você serviu de instrumento para trazer, e é o que nós ia e vai falar em cima da bem-aventurança. O moço do São Paulo, que sempre me pergunta, elevação espiritual, elevação espiritual. Elevação espiritual é isso. É conviver com a divindade em todas as coisas. Não é simplesmente ficar de joelho rejando por um Deus que está lá longe. Preocupe-se em tornar divino tudo que vocês vivem, com tudo que vocês convivem, que com certeza vocês vão encontrar Deus. Agora, se quiserem encontrar o Deus ser, vou falar na palavra de vocês, vocês têm que construir foguetes, usar roupa especial para ir para o céu. Céu físico. Não é assim? Já me perguntaram até onde Deus estava no universo. Moço do São Paulo que me perguntou, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é isso. É tornar divino tudo aquilo que lhe cerca. Quando você diviniza, torna divino tudo que lhe cerca, você está amando a Deus acima de todas as coisas. A Chaine pergunta, nós espíritos somos parte de Deus ou criação dele como filhos? Ou é a mesma coisa? Vamos voltar a estabelecer aquela coisa do Deus. Deus ser, Deus emanado e emanação de Deus. Todos deixam Deus. O Espírito é emanado por Deus, zelado por Deus. Mas faz parte do Deus, porque faz parte das emanações dele. E Deus não é uma massa de energia. Deus é um espírito. Um espírito que emana outros espíritos. Então sim, e que comanda as emanações desses espíritos. Então você tanto faz parte de Deus, quanto é zelado por ele. Volto a repetir que este é o ponto forte, e sem isso nós não entendemos Cristo. Deus não está no céu. Deus está ao seu lado. E você o encontra quando torna divino tudo que está ao seu lado.
Bruno comenta, isso é fácil para o bom, o belo. Mas para a violência, desonestidade, iniquidade fica mais difícil. Calo! Por quê? Porque você é resíduo pelos seus conceitos. A violência é um conceito humano. Tanto assim que existe graus. Tem gente que algumas coisas ele não considera violenta e outras considera. E você já é diferente. Então veja. É preciso ir além de você. Por isso eu falei universalizar. Universalizar é ir além de você mesmo. Então, eu considero bárbaro. É bárbaro aquele acontecimento. Mas é uma barbaridade divina. Por isso, é divino. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é viver com a causa primária das coisas. O resultado de que tudo é emanação de Deus, ou seja, causado primariamente por Ele, é as coisas serem divinas. E se eu quero viver com Deus, eu não vou viver com o ser, eu vou viver com Deus aqui. Ficou claro? Isso é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. É aprender a conviver com todas as coisas como emanações de Deus, como divindades. Carlos Roberto faz um comentário interessante, que aí vem a afirmação de todos que isso é uma lavagem cerebral. Concordo com você, Carlos Roberto. Na verdade, a partir do momento em que nós não conseguimos acreditar em Deus causa primária, tudo parece realmente uma lavagem cerebral. Olha, lavagem cerebral é limpar o cérebro, limpar a mente. Sim, o que eu estou fazendo é limpar a sua mente. Agora, alguns têm conceitos que dizem que lavagem cerebral é ruim. Alguns têm conceitos. Mas lavagem cerebral é sempre uma limpeza de mente. E uma limpeza da mente que eu estou fazendo é do materialismo. Retirando de vocês o que é material. A Deus o que é de Deus. A César o que é de César. Thelma pergunta, Joaquim, quando ocorre uma tragédia como essa, existe um plantão especial para auxiliar esses espíritos? Não necessariamente, porque todos os espíritos que estão encarnados são acompanhados a cada momento. Então todos que tinham que estar lá já estão lá. Já estão acompanhando, vou falar na palavra de vocês, já vieram dentro do avião junto. Não precisou um plantão esperar. Olha, nem é preciso tocar a sirene para sair correndo, porque todos já sabiam o que ia acontecer, né? Shaine pergunta, o espírito possui livre-arbítrio? Sim. Livre-arbítrio de pedir o gênero da prova. Livre-arbítrio de acreditar ou não nas ilusões que o ego cria. Então Deus não emana tudo no espírito? Não. Deus emana tudo que o espírito vive, mas as escolhas interior, sentimento, são do espírito. Bruno diz, mas e a onipotência de Deus? O íntimo, digamos assim. Como o espírito faz algo se Deus é onipotente?
Deixa só eu explicar isso para você, moço. Como eu disse semana passada, o Espírito apenas ama. Então o que o Espírito está fazendo? Está amando. Isso é o que está acontecendo. Eu falei semana passada, o mundo real com E maiúsculo e o mundo ilusório com E minúsculo. Então o Espírito está amando. Mas ele acha que não está. Ele acredita na ilusão. Então ele está amando, mas acha que está odiando. Então ele só acha. Ele não odeia. Então sim, o Espírito tem o livre-arbítrio de achar que está amando. Veja o que eu respondi para a moça. Livre-arbítrio de pedir o gênero de povos e livre-arbítrio de escolher se acredita ou não na ilusão. Só isso. Mas quem ama é Deus ou o Espírito? Deus emana amor, o Espírito recebe amor e solta novamente este amor no universo. Isso é amar, receber o amor de Deus e soltar. Eu não quero falar emanar, porque vai parecer que o Espírito está jogando alguma coisa de si. Não está. Ele recebe o amor e solta. A filha tem um exemplo bom para isso. O Espírito é uma almôndega, uma massa que não se sabe do que fica puxando. Recebe e solta, recebe e solta, recebe e solta. Isso é amar. Agora, ele solta amor e acredita que está soltando ódio. Acredita que não está. Então, amar a Deus, só rapidinho, depois você continua com a pergunta. Amar a Deus é isso. E o que Xelá, Tatá, o outro, amar ao próximo como a si mesmo. Vai sair ou fica aqui? Tem uma palavra hindu que é o sinônimo do amar ao próximo como a si mesmo. Essa palavra é o namatê. Fala direito aqui, filho. Namastê, é isso? Isso. Essa palavra é o sinônimo de amar ao próximo como a si mesmo. O meu divino saúda o seu divino. Isso é namatê. E isso é amar ao próximo como a si mesmo. É conviver com o outro com o seu divino. E conviver com o seu divino com a divindade do outro. É isso. Eu sou divino. Você é divino. E eu vou conviver com a minha divindade com a sua divindade. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Então veja, precisamos ainda tirar uns conceitos, por exemplo, do que é divino. O meu divino interior. Aí você pensa que você tem que ser bonzinho. Mas quando você quita,
quando você briga, é o seu divino interior que está brigando. Quando você tem inveja dos outros, é o seu divino do interior que está tendo inveja. O meu divino interior. Tudo que você faz vem do seu divino interior, porque vem de Deus. E você precisa conviver com tudo que você faz como divino, não se culpando. Saúda o meu divino interior, saúda o seu divino interior. Mas o divino interior do outro não tem nada a ver com bonzinho, com certo. Mas porque tudo que ele fizer também é oriundo da divindade interior dele. Então, se eu brigo e o outro briga com eu convivo com isso tudo, com o meu mau humor e com o mau humor do outro, dividijando-os, tornando-os divinos, tornando divino o meu mau humor e divino o mau humor do outro. Essa o mandamento, os 2 mandamentos, para que você entre no reino do céu, que o Cristo ensinou. Eu divinizo, torno divino tudo aquilo que convive com eu. Mas também vivo como divino. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu participo, tudo que eu recebo. Aí está o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é tornar tudo divino. E amar ao próximo como a si mesmo é tornar tudo que você e que o outro faz como divinos, como fruto da divindade interior de cada um. Agora, moço do Rio Calo, não importa mais o que está na Bíblia. Eu tenho que divinizar, tornar divino tudo e conviver com tudo dentro da sua propriedade divina. Eu não vou dizer dentro da possível característica, não, dentro da propriedade divina que tudo contém. Este é o ensinamento do Cristo e é o ensinamento de todos os mestres. Isso é elevação espiritual. Para isso é preciso fazer reforma íntima. Mudar o quê? Mudar a não divindade sua, dos outros e de todas as coisas. Dalba pergunta: qual o papel do paganismo no contexto atual? Existe paganismo no mundo terrestre? Eu acho que não. O que é o avalo? Fala direito, filho. Avaro. Se não um ser que diviniza o dinheiro. Se ele diviniza o dinheiro, não é mais pagão. Para vocês, ateu. O filho está perguntando o que é pagão, ateu, que não acredita em Deus. Vocês dizem que são pagões aqueles que não acreditam no seu Deus. Mas se Deus não é aquele ser que está lá em cima, mas é tudo, qualquer um que divinize qualquer coisa está convivendo com Deus.
Olha, mestre, nós precisa ser muito calo. Tem certas coisas, que é o que a Ai falou, que vocês não aceitam tocar. Certos conceitos que vocês não aceitam tocar. Um deles é Deus. É um conceito que está enraizado no seu ego e que vocês não aceitam que se toque nele. A Fia acabou de dizer aqui para eu, tá muito difícil conviver com este Deus causa pimalha e com atochidades, com essas coisas. Por que é difícil conviver? E não é só ela, tem muitos aqui que estão convivendo. O moço do São Paulo falou isso agora há pouco. Por que é muito difícil? Por causa do conceito Deus bonzinho. Deus não é bonzinho. Esse é um conceito que vocês ocidentais possuem. Ou seja, um karma que precisa ser vencido. Não se vence uma filida que está de butemando. Não se vence ela passando o remedinho em cima. É preciso enfiar o dedo no buraco e tirar o carregão que está lá dentro. Não se trabalha elevação espiritual sem enfiar o dedo e arrancar o carregão que não deixa a evolução acontecer. E este carregão é o conceito sobre Deus que vocês têm. O conceito do Deus homem, de um Deus ser. Um conceito de um Deus que mora no céu e não se faz presente na terra. O conceito de um Deus que está no céu só para satisfazer as vontades do ser humano. Isso são características das doutrinas religiosas, todas elas, do mundo ocidental. O judaísmo, o cristianismo, em qualquer das suas vertentes, o espiritismo, o próprio hinduísmo, o próprio islã, o muçulmano, tem essa ideia de um Deus ser que vive no céu e que está lá para realizar o que você quer. Se enfiar o dedo na ferida e retirar este conceito, que é um conceito baseado, fundamentado nos desejos humanos, não se vence elevação espiritual. Para se alcançar a Deus, é preciso se conviver com Deus. E se conviver com Deus, não em oração aos céus, mas conviver com as emanações de Deus que estão ao seu redor. A bagunça é divina. A dor e o sofrimento é divino. A fome é divina e a ganância também é divina. Conviver com Deus em tudo e tudo com Deus. Sem isso, não se consegue. Não o Deus ser, não aquele homem que pensa, que realiza as coisas de caso pensado. Porque assim o Deus de vocês, sabe, aquele que faz as coisas para maltratar, para machucar. Não! Este Deus não existe.
O que existe é o universo. E o universo é Deus. E o universo é divino. Eu não posso alcançar a este homem que vocês querem. Por isso eu preciso viver com aquilo que ele me dá. Como se ele fosse. Porque é ele. Mestre, você lembra da história do Cristo passando ao lado de um cachorro morto? Acho que eu contei essa história na Belândia. Cristo vinha com seus apóstolos e tinha um cachorro no meio da estrada morto, já saindo as coisas de dentro. Aí o Cristo diz, os apóstolos dizem, olha que coisa horrível, essa carne podre no meio do caminho. Outros dizem, coitadinho do cachorrinho que morreu. E o Cristo diz, que belos dentes ele tem. Busca o divino naquela cena. Ele não vai se prender a uma carne. Ele não vai se prender a um sofrimento. Ele não vai se prender a uma podridão de matéria. Bem, Anton, a gente acabou indo aqui num estudo acirrado, né? Que nos esquecemos até das bem-aventuranças. Mas dá tempo de ler pelo menos uma. Então vamos lá, acompanhando aqui na Bíblia as bem-aventuranças. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é deles. Viu, moço? Felizes são os que sabem que são espiritualmente pobres. E agora? Dentro do que eu falei, quem são os felizes? Quem são os espiritualmente pobres? Aqueles que sabem que tudo é Deus. Aqueles que divinizam tudo o que acontece. Ele é pobre espiritualmente, porque tudo é muito mais potente que ele. Tudo é muito mais rico em divindade. Estes não reencarnarão, continuarão vivendo no reino do céu. Felizes os que choram, pois Deus os consolará. Felizes os que solam, os que divinizam o solo. O solo é parte da vida. O solo não é algo fora da vida. É um elemento da vida carnal. É um ato divino. Se eu divinizo o meu solo, eu me sinto consolado por Deus. Eu solo, mas por dentro eu estou em contato com a divindade. Felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes os humildes. Quem é humilde? Humilde é aquele que não possui as coisas. Por quê? Porque sabe que tudo é de Deus. Diviniza tudo e tudo é de Deus. Estes receberão o que Deus tem para lhe dar, que é a felicidade incondicional. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus,
pois ele os deixará completamente satisfeitos. Felizes aqueles que tornam divinos tudo o que ele faz, pois Deus os deixará completamente satisfeitos, não importando o que ele faz. Infeliz é aquele que divinija o que ele acha que ele faz. Estes não receberão satisfação de Deus. Sabe o que é divinijar o que você faz? Eu estou certo, eu sei, eu amo, eu desamo. Felizes os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles também. Felizes os que divinizam o que os outros fazem, pois Deus o divinizará também. Felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Felizes os que só vivem o mundo da emanação de Deus, o mundo das divindades, pois eles verão Deus, não lá em cima, aqui, em cada coisa. Quando você divinija as coisas com que vive, você vê Deus nas coisas. Felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas, pois Deus os tratará como seus filhos. A paz é o desarmamento, e a arma é fruto do egoísmo, do individualismo. Felizes os que trabalham para tornar tudo divino, superando as suas próprias armas, libertando-se das suas próprias armas. Felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é deles. Felizes aqueles que, por viverem de uma forma divina com as coisas, são caluniados, são chamados de bobo, são criticados, são acusados. Porque estes viverão um mundo à parte. Estes viverão um mundo de glória. Estes viverão um mundo de felicidade. Tá aí, moço. Tá aí as bem-aventuranças. Agora pegue o que você quiser no Novo Testamento. O que você quiser. E você vai ver. A Via vai ler mais uma. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e contentes, porque está guardada para vocês uma grande recompensa no céu, pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É quase cópia das outras, né? Felizes são vocês que vivem com Deus, em Deus, para Deus, através do amor. Amar, e agora talvez eu responda a pergunta que eu olhei durante muito tempo e nunca respondi. Amar é isso. Amar é divinijar tudo e todos.